que foi isso, hein? Terminou a quarta temporada de Stranger Things e é sobre isso que a gente vai falar especificamente sobre esses dois últimos episódios e quais as nossas expectativas pra frente. As questões todas que a gente levantou pra trás foram respondidas, sim ou não? Vem comigo, é depois da vinheta. E aí galera, Spotco na área, tudo bem? Tudo certinho com vocês aí? E o que foi essa série, hein? Digo mais, o que foi esse cidadão chamado Ed? Esse de longe pra mim, eu não sei você, mas de longe pra mim, se alguém roubou a cena na quarta temporada, esse alguém foi o Ed, hein? Será que James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e o nosso saudoso Cliff Burton sabiam que aquele disco que eles lançaram em 2 de julho de 1986, chamado Master of Puppets, que tinha uma canção de mesmo nome, seria tocada por um metaleiro no mesmo ano de 86, dentro do inferno? E exatamente como um mestre de fantoches, como um mestre de marionetes, nós fomos conduzidos por Dustin, outro que roubou muito a cena na quarta temporada, hein? Eu diria que esse núcleo Ed e Dustin, não só a questão da amizade, mas a atuação dos dois mesmo, eu acho que foram os pontos altos da quarta temporada, não? Os caras executando o plano direitinho, uma galera fora do mundo invertido, uma galera dentro do mundo invertido, uma galera a 3.000 quilômetros de distância, tudo correndo de forma conjunta para derrotar o próprio demônio ao som de Master of Puppets do Metallica. Isso foi ou não foi brilhante? Isso foi de chacoalhar o cabeçote, cara. Que cena memorável os irmãos Duffer deram pra gente, hein? Muito obrigado, Matt e Ross Duffer. Galera, se eu fosse falar de cada detalhe dos dois últimos episódios, 1 hora e tanto, 1 hora e meia o primeiro, 2 horas e meia o segundo, eu ia ficar uns 6 meses falando aqui. Então, vamos lá, começando de trás pra frente, daquilo que realmente... que foi o final da série, né? Hawkins toda partida, né? Em 2 linhas, uma vertical e outra horizontal, se cruzando no meio, e os incrédulos chamando aquilo de terremoto, quando na verdade já era o próprio Vecna conseguindo fazer o seu plano ir pra frente, já que a quarta vítima, né? Agora a gente sabe por que o relógio badalava 4 vezes, porque 4 mortes seriam suficientes para rasgar o portal, e nós acertamos aqui uma das teorias, né, de que o Vecna queria trazer o mundo invertido para o nosso mundo aqui, e me parece que ele conseguiu, já que a Max morreu pelo menos por 1 minuto, né, por 1 minuto ela ficou sem vida nenhuma, o que foi suficiente para o Vecna conseguir abrir o seu portal do mundo invertido para o nosso mundo. Mas para todos nós, fãs da Max, da Maxine, podemos ficar tranquilos, porque os irmãos Duffer disseram que ela tá muito mal, com todos os seus ossos quebrados, ela está em coma, praticamente com morte cerebral, mas fora isso ela tá bem. Olha a entrevista dos caras, morreu, mas passa bem. Por isso explica por que a 11, né, por que a Jane entrou lá na cabecinha da Max e não achou nada, um belo de um vazio, né? Porque nesse momento, muito provavelmente, o Vecna deve ter transportado a essência da Max para dentro dele, né? A coisa não foi completamente executada, tanto é que os olhos dela não saíram, né? Ela tá sem visão, mas os olhos não foram removidos como das outras 3 vítimas, o que dá pra gente uma esperança de que parte do enredo da quinta temporada também vai rolar, né? Não só em volta de como destruir, de como derrotar o Vecna, mas antes disso, como trazer a Max de volta. Tô chutando aqui, porque se a essência da Max está dentro do Vecna, matar o Vecna significa também matar a própria Max. E eu acho que eles vão tentar trazer ela de alguma forma, não sei como, né? Mas será que como é que o Vecna vai se alimentar? Ele vai continuar usando o Devorador de Mentes, que agora a gente já sabe que foi ele mesmo quem criou o Devorador de Mentes, e que o Vecna sempre esteve por trás de tudo, desde o dia em que ele foi mandado pela Jane para essa dimensão
intocada pelo ser humano, mas que sempre existiu. E a partir dali, ele, sendo uma cabeça inteligente, passou a dominar tudo usando seus próprios poderes. E ele achou essa massa, né, que os russos tinham, essa fumaça, essas partículas que os russos tinham preso lá. E ele colocou então essas partículas para trabalhar para ele. É por isso que ele usa o Devorador de Mentes para entrar. Era, vamos dizer assim, seria a internet dele com o nosso mundo aqui, né? Era assim que ele mandava suas mensagens pro mundo aqui, mas ele não conseguia romper este firewall entre o mundo invertido e o nosso mundo. Por que que o Lucas foi falar para Max sobre a senhora Kelly, que a gente já cantou a bola num vídeo aqui, que ela poderia ter uma ligação forte, uma teoria veio de cravando disso, que ela poderia ter uma ligação forte com o Vecna, já que ela era a psicóloga da galera, ela mexia com os traumas da galera, ela deixava os jovens todos realmente mexidos com as suas incursões de... ao invés de ajudar, ela bagunçava a cabeça, e essa cabeça bagunçada dos adolescentes, mergulhados nos seus traumas, era exatamente o que o Vecna precisava para entrar na cabeça dessas pessoas. Ela tem lá o colar, né, de relógio com uma chave, e o relógio do Vecna também tinha uma chave. Eu vou deixar no final, tá, essa teoria sobre a senhora Kelly. Eu ainda continuo achando que essa mulher tem mais coisa na história e que vai ser mostrado no final ainda. Não me convenci de que essa Kelly chegou à toa lá. Outro ponto alto dessa temporada foram as atuações, não? Hopper, Joyce, olha, esse núcleo da Rússia, né, que deu lá seus pulos para conseguir voltar para Hawkins, entendendo que eles também, mesmo lá à distância, eles tinham a sua importância, precisariam também cooperar com as crianças aqui, já que tudo estava interligado. Os próprios Demogorgons fazem parte de uma memória, de uma consciência coletiva, e isso foi muito bem explorado. Achei isso muito bacana, esse conceito. Então, quer dizer, não importa em que parte do mundo eles estejam, eles fazem parte de uma cadeia de pensamentos. As crianças, que agora não são mais crianças, todas elas já mostrando um amadurecimento, não só dentro da própria série, dentro da história, né, mas como atores mesmo, né? O Dustin, aquela conversa do Dustin no final, né, falando do Ed, olha, sinceramente, olha, quem não chorou ali é porque não deve ter coração no peito, não é possível um negócio desse. Quem não se emocionou com o próprio Ed, que eu falei, pra mim roubou a cena da quarta temporada. E o Will, que coragem, em plenos anos 80, tentar mostrar o seu verdadeiro eu, né, pra uma sociedade totalmente ainda cheia de preconceitos ali, e ele convivendo com os seus traumas, não podendo pôr pra fora quem realmente ele é, e tudo ficando subentendido pra gente, mas ficou subentendido e ao mesmo tempo claro, né? A notícia boa é que mais uma dessas entrevistas dos irmãos Duffer garantiram que na quinta temporada o Will será foco essencial da quinta temporada. Tanto na questão dele realmente mostrar quem ele realmente é, a sua possível homossexualidade, o seu possível amor pelo Mike, né? E tem que saber que ele tem que enterrar isso dentro dele, porque o coração do Mike é da Jane e vice-versa. Ele também vai ser peça-chave, fundamental na trama em si, porque como ele foi a primeira vítima do Vecna a ir para o mundo invertido, ele estabelece, talvez porque ele foi preenchido com aquelas partículas. Lembra que quando o fogo, quando ele é esquentado ali, da boca dele saem aquelas partículas, né? É como se aquele mal todo fosse expulso dele, mas de certa forma não foi totalmente, porque ele consegue sentir o Vecna. Ele disse ali que ele consegue entender o que o Vecna está pensando, ele consegue saber os pensamentos do Vecna. Então algo realmente permaneceu entre o mundo invertido, entre o Vecna e o Will, ao ponto dele sentir, dele arrepiar a nuca quando ele sente que a presença daquele mal tá chegando. E foi ele o primeiro a perceber que o Vecna tinha conseguido rasgar a Terra para que o mundo invertido, a dimensão do mundo invertido, o Upside Down, pudesse invadir o nosso mundo. Então a pergunta que fica: se o Will consegue perceber a presença, consegue saber
um pouco do que o Vecna tá pensando. Será que o caminho da volta também não pode acontecer? O Vecna não pode, de repente, usar o Will também para saber o que o Will tá pensando, o que a galera tá tramando? A notícia ruim aí que os irmãos Duffer deram é que quem morreu, morreu mesmo, né? No caso, o Dr. Martin Brenner, que já tinha supostamente morrido e voltou. Dessa vez os caras cravaram. Agora é morte morrida mesmo, morreu. E pra tristeza de todo mundo, o nosso Ed realmente se sacrificou como um grande herói, né? Dentro do inferno. Olha a dinâmica, olha a metáfora aí, né? No mundo normal, ele era visto como um demônio de forma totalmente injusta pelo julgamento das pessoas, porque o que a sociedade mais faz é julgar as pessoas de forma rápida, né, e simplista. É fácil rotular um cara de culpado sem saber direito a história, né? Então aqui no nosso mundo normal ele era o demônio, mas lá no inferno, perto do demônio, ele era o anjo que veio se sacrificar e proteger, fazer parte fundamental de um plano de salvação, né, de Hawkins e de todos aqueles que ele aprendeu a amar. Nessa mesma entrevista, os irmãos Duffer disseram que a 5ª temporada vai se conectar diretamente com a 1ª temporada e várias questões que ficaram ainda em aberto, algumas pontas soltas, vão ter os seus arcos concluídos. Acho que um dos pontos altos, né, dessa 5ª temporada é ver como que tudo vai ser organizado para que esse levante, esse exército do bem se prepare para enfrentar esse exército do mal que vem aí, que é o Vecna com o seu devorador de mentes, com os seus morcegos, com as suas criaturas, com os Demogorgons. Como que esse embate vai se dar? Como que a Jane vai enfrentar esse Vecna? Que todas as vezes quando eles se enfrentam, sempre um dos dois se machucam muito de tão poderosos que eles são. Eu acho que vem uma coisa épica, vem um embate épico e os irmãos Duffer não tem medo de episódio comprido, graças a Deus. Não vê que essa frescurinha, eu só tenho 40 minutos pra contar a história. Vai pasfava com isso. Eu preciso de 2 horas pra contar a história de um episódio, então a Netflix tá dando 2 horas pra vocês contar o negócio. Será que o Vecna vai recrutar mais gente de Hawkins pra fazer parte do seu exército também? Ainda nós não sabemos de onde esses poderes vieram exatamente para o pequeno Henry Creel, para ele se tornar quem ele se tornou e a partir do sangue dele os experimentos acontecerem. Então, de fato, os caras vão contar pra gente a origem mesmo, a origem original mesmo do Henry Creel, exatamente a serviço de quem o Dr. Martin Brenner estava. Ele tinha realmente uma conexão com os russos? Ele pediu ajuda pro governo russo para desenvolver essa pesquisa? Será que isso é o elo de ligação do porquê a Rússia teve debaixo do nariz dos americanos sem que os americanos percebessem? Dr. Martin Brenner não tendo uma resposta positiva para desenvolver a sua pesquisa do governo americano, foi pedir ajuda do outro lado, dos inimigos soviéticos? Todas essas questões, tudo isso que continua martelando a nossa cabeça, nós vamos ter que, tomar muito cuidado com a nossa ansiedade, tomar uns calmantes aí, porque a 5ª temporada, se nada der errado, a Netflix não cravou uma data ainda, mas levando em consideração o histórico de Stranger Things, nós teremos durante o ano de 2023 as filmagens, e aí 2024 deve ser o ano que a gente vai finalmente ver a conclusão épica de uma série fantástica. Deixa aqui o joinha no vídeo, deixa aqui o like, que é muito importante pra gente. E se você chegou hoje, considera deixar a tua inscrição aqui, que vai ser muito importante para aumentar a família Spótico dentro do YouTube, beleza? Valeu, galera, até o próximo vídeo sempre. Stranger Things não decepciona nunca. Spótico na área.